aí, falando sobre os tipos de filtros que existem, que esses filtros acabam, às vezes, gerando algum confundimento mesmo para a gente. São tantos tipos, tantas carinhas diferentes, tem uns que não, depois que a gente abre, não tem mais nada escrito nele, para você saber que tipo de filtro que é aquele, né? Então, eu acho interessante a gente conhecer para, na hora que se deparar com ele lá no circuito, a gente saber, esse filtro, ele faz isso, esse outro filtro, ele faz isso. Ele deve estar em um lugar ou em outro. O primeiro aí, que está com a legenda laranjada, ele é o HMR, aquele que eu já falei para vocês lá, que a gente pode usar como sistema de umidificação ativo. É um trocador de calor e umidade. Ele faz apenas isso. É trocador de calor e umidade, então ele serve como sistema de umidificação. O HMEF, o que está aí na figura do meio, ele, além de ser um trocador de calor e umidade, ele também é um filtro de barreira, tá? Uma barreira antiviral e antibacteriana. Eles fazem uma proteção de mais de 99% de material viral e material bacteriano. Então, nesse filtro, a gente teria duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Troca de calor e umidade e a barreira, tá? E no que está em cinza, aí, o terceiro modelo de filtro, já é um filtro que a gente chama de EPA, e ele é um filtro de barreira antiviral e antibacteriana. Ele não funciona como trocador de calor e umidade, ok? Então, nós temos 3 tipos de filtros disponíveis no mercado. O puramente umidificador, né, trocador de calor e umidade, o que faz barreira e umidificação e o que só faz barreira, tá? A durabilidade deles, isso a gente considerando o uso contínuo, o paciente fica 24 horas na ventilação, então 24 horas esses filtros estão sendo utilizados, tá? O que os fabricantes trazem, né, no pacote dos filtros, vocês vão conseguir colocar lá, ver lá a recomendação do fabricante, tá? O HME e o HMEF, né, eles, como trocadores de calor, eles duram 24 horas. E o EPA, 48 horas. Isso é a recomendação do fabricante. Mas o que a gente vê? Na pandemia, por exemplo, esses filtros, a gente só usava esses filtros, só esse sistema de umidificação. A gente usava umidificação passiva só se fosse um neonato, tá? Nos outros pacientes todos era o HME. E o EPA também, porque a gente precisava proteger do material viral, né? E HME-F também. Começou a faltar filtro. E aí, como que a Organização Mundial de Saúde se posicionou? Ela falou, olha, não vão dar conta das demandas de filtro, então a gente pode usar esses filtros, isso pensando para terapia intensiva, tá, gente? A gente pode usar esses filtros até por 7 dias, tá? E assim foi feito. Dificilmente tinha alguma situação que o filtro era trocado antes, só por uma necessidade da troca mesmo, né? O filtro saturou rápido demais, foi uma sujidade para dentro do filtro e aí teve que tirar, tá? O filtro, mas usava-se até 7 dias o mesmo filtro, todos os 3 tipos. E para assistência ventilatória domiciliar, é importante que a gente considere as especificidades. Tem pacientes que não vão ficar 24 horas na ventilação, às vezes ele vai ficar só à noite, alguns períodos do dia, né? E então esse filtro naturalmente vai durar mais tempo. É importante que a gente considere caso a caso. O que não pode acontecer é a gente negligenciar o filtro. Esse filtro está aí, esse filtro aí, né? Deixa ele aí, porque pode correr o risco do filtro estar precisando de ser trocado. Como que a gente vai ver? Observe o filtro, olha se ele está muito saturado. Quando ele está muito saturado, ele vai ficando umedecido e amarelado. E tem alguns que vão dando mesmo a impactação de tanta partícula que ele foi
filtrando ali, você consegue ver as partículas impactadas, às vezes a partícula de poeira, né? Aqui na nossa região a gente tem muito pó preto, a gente vê, às vezes ele ali impactado, aí você viu que ele está saturado, troca o filtro, tá? Mesmo que a gente vá manter ele por mais tempo do que 7 dias, porque acaba ficando inviável a troca desses filtros tão sistematicamente, igual a gente faz na terapia intensiva, tá? Aqui, para mostrar para vocês o posicionamento dos filtros. Aí tem um ventilador, ó. Lá do ventilador está saindo o filtro. Esse filtro está nessa posição aí para proteger o ventilador de alguma sujidade, algum micro-organismo que vier do paciente, não entrar para dentro do ventilador. E, ao mesmo tempo, o contrário também acontece. Proteger o paciente de algum material que possa sair de dentro do ventilador. Então, esse filtro aqui, ele precisa ser um filtro de barreira. Ele seria um filtro EPA. Em algumas circunstâncias, a gente pode ver aí, nessa posição, um HME-F, concordam? Mas nunca um HME sozinho. Porque quando eu coloco o HME-F, eu estou usando ele nessa posição como filtro de barreira, e não como trocador de calor e umidade, tá? Porque pensa, vai dar para sair do paciente, percorrer todo o circuito e gerar calor suficiente nessa distância aí do filtro? Não vai dar. Então, o mecanismo de funcionamento dele vai estar deficitário. Agora, como filtro de barreira, a gente pode usar, tá? Então, aqui EPA ou um HME-F, um filtro de barreira que fica lá perto do ventilador. E perto do paciente, lá perto da máscara ou perto da traqueostomia que ele estiver usando, nós vamos colocar o HME, tá? O trocador de calor e umidade. Poderia colocar um HME-F? Poderia. Mas se eu colocar aqui um HME-F, aí não é recomendado a gente colocar o EPA junto, porque aí eu vou aumentar demais a resistência desse circuito. Tá bom?